Queridas amigas, queridos amigos, boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos do livro Nosso Lar, de André Luiz e Chico Xavier. Deixo aqui meu abraço a todos aqueles que acompanharão esse vídeo em outros dias. Muita paz a todos. Hoje, dia 8 de abril de 2024, e estudaremos hoje o capítulo de número 31, intitulado Vampiro, tema provocador, né? Que Jesus, o nosso Mestre, possa nos inspirar a todos, nos abençoar, para que tenhamos uma noite tranquila, proveitosa, e que de alguma forma possamos aprender um pouquinho mais com este capítulo. Nosso boa noite aqui, o nosso abraço a todos aqueles que já estão conectando conosco. A Vera Correia aqui no Insta, boa noite. A Isabel Rubatino, de Carandaí, Minas Gerais. Isabel, se tiver sem som, tem que tentar desconectar e conectar de novo, viu? Deve ser algum problema aí no Instagram. Você está me ouvindo, Vera? Deve ser algum problema com a Isabel, né? Aqui no Facebook, nosso boa noite para Silmara Simões, o Ailton Cosmo Rodrigues, a Edna Markovics, aqui no Insta também a Elisa Pagotto, a Rose, boa noite, sejam todos bem-vindos. Obrigado, viu, Vera? Aqui também o Matius Rafael, nosso amigo. Um abraço, Matius. Quem mais aqui? A Lúbia Faleiro chegando aqui conosco. Boa noite, bem-vinda. E os amigos todos que já estão conectados aqui conosco, nosso abraço fraterno. Muita paz a todos. A querida amiga Zuleide Carvalho também aqui chegando. Boa noite. Tudo bem, Rose? Boa noite. O Rafael Ducati, nosso amigo, aqui, cidade vizinha. Um abraço, Rafael. Bom, então, eu só quero relembrar os amigos, né, que os vídeos anteriores desse estudo, de vez em quando eu gosto de lembrar isso, os vídeos anteriores, para aqueles que queiram, né, fazer o estudo completo e perdeu algum, eu tenho no meu canal do YouTube, fica mais fácil para ver, né, se quiser dar pausa e continuar, o YouTube tem essa facilidade. E lá eu tenho no YouTube separado por playlists, né? Tem uma playlist para o Nosso Lar, a outra para o Livro dos Espíritos, a outra para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqueles que quiserem, né, buscar no canal do YouTube, eu acho que fica mais fácil. É Paulo Eduardo Sampaio, tá bom? Aqueles que quiserem se inscrevam, tem lá mais outros estudos, né? Nosso boa noite aqui também, a Cida Baldan, tudo bem? A Thaís Del Rey, boa noite. A Loiva Carnop, muito bem-vindas. Muito bom. Então vamos iniciar, pessoal. Hoje nós vamos ver o capítulo 31, cujo título, né? Interessante aí, André Luiz coloca o título de Vampiro. Vamos ver o que seria isso, né? A Elaine Munhoz aqui também, a Bruna Souza, Cristiano Nunes. Que legal. Muito bem-vindos, viu? Então, iniciando o capítulo 31, André Luiz escreve: eram 21 horas. Já vou chamar a atenção aqui para esse detalhe, porque muitas pessoas perguntam, né, sempre sobre a questão do horário no mundo espiritual, se tem a ver com o nosso, né, se é diferente. Eu gosto de repetir que lá eles têm esse mesmo horário que o nosso, às 24 horas. A gente vê várias referências ao horário. Ele já citou em outra parte, né, à meia-noite,
aqui ele está citando as 21 horas, porque a colônia, pessoal, pertence à Terra, né? Ela está dentro da atmosfera terrestre, podemos dizer assim, numa dimensão diferente, mas pertencente à Terra. Então ela acompanha esse ciclo aí da Terra, né? Das 24 horas. Ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida, necessária à solução de problemas espirituais. Aqui um doente pedia alívio, ali outro necessitava de passes de reconforto. Só recordando, né, que o André Luiz está dizendo que ele não tinha muito descanso porque ele estava naquele turno de horas extras, né, noturna. Ele estava trabalhando, ele entrou para trabalhar durante o dia, chegou à noite, faltaram funcionários, né, daquele departamento, daquela parte da enfermagem, né? E ele então continuou ajudando. E ele está dizendo aqui que praticamente não havia descansado, conversava só o essencial, né, para o bom andamento do trabalho. Quando fomos atender 2 enfermos no pavilhão 11, a gente vê aqui uma estrutura muito organizada, né? Lá eles identificam cada pavilhão, separando os espíritos de acordo com as necessidades espirituais de cada um, né? De acordo com o tipo de problema que apresentam, eles são, né, agrupados ali em cada pavilhão desse. Então, quando fomos atender 2 enfermos no pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Lembrando que a Narcisa é a enfermeira, né? Ela então impediu o André Luiz de se aproximar daqueles que estavam ali nessa gritaria. E ela disse: não prossiga, localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde esta emoção para mais tarde. Vejam que situação, né, pessoal? Para a gente perceber em quantos desequilíbrios nós, os espíritos, né, chegamos à dimensão espiritual. Cada um carregando consigo os seus desatinos, os seus desequilíbrios, os seus problemas espirituais. E ali nesse pavilhão 11, então, estavam espíritos que, infelizmente, né, agiram muito mal com relação ao uso da energia sexual, né? Lembrando sempre que o sexo é algo divino, né? Deus criou, Deus fez assim para que fizéssemos bom uso, né? Com responsabilidade, né? Com amor. Ele passa, o sexo feito desta forma, ele é algo divino, que permuta energias maravilhosas e boas que, né? Que nos fortalecem, nos dão vida. Mas a gente sabe de quantos irmãos e irmãs que, infelizmente, se deixam perturbar pela prática excessiva do sexo, né, de forma irresponsável, leviana, perturbadora até. E quando desencarnam estes irmãos infelizes, né, eles chegam muito perturbados, enlouquecidos, né, chegam a dizer. Com situação assim lamentável mesmo, ficam completamente perturbados. Tanto que a Narcisa impediu o André Luiz de se aproximar, né, para que aquilo não... Ele não estava, de certa forma, preparado para enfrentar aquilo, né? O Matius está dizendo aqui, com todo respeito, acredito que estejam hoje todos reencarnados, pedófilos, estupradores, né? Então, é uma situação triste, né? A gente... quando a gente fala, né, desses irmãos que erram muito, a gente nunca pode se esquecer que nós também temos nossos erros, né?
Eu aprendi a ter um cuidado da gente não apontar muito o dedo, porque não sabemos, né, o que também já fizemos no passado, sabemos, né, daquilo que temos hoje a vencer, mas infelizmente, né, essa realidade, muitos irmãos perturbam, né, a coletividade com essas atitudes, né, como foi citado aqui pelo Matius, pedófilos, estupradores, a gente vê cenas lamentáveis, né, situações muito tristes. Preciso orar muito, né, por esses irmãos que estão se comprometendo seriamente, né? A Bruna está dizendo aqui que no livro Os Missionários, né, André Luiz fala sobre a maravilha energética que tem em nossos órgãos reprodutores, pois é através dele que é dada a oportunidade da reprodução e da reencarnação. Isso, Missionários da Luz, é isso mesmo, né, Bruna? Muito legal. Destacando a importância, né, daquilo que seria o bom uso, né, do sexo, não só para a reprodução, mas também para uma permuta de energias, né, saudáveis, boas, que é muito bom quando né, feito com o amor verdadeiro. Mas aí então ele diz, não insistir, né, porque ela impediu a entrada dele, pensando no próprio bem do André Luiz. Não insistir. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro 1000 interrogações. Abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lísias a cada momento, para não me desviar da obrigação justa. Então, aquela recomendação, né, que a dona Laura deu a ele, que não se distraísse, né, com outras coisas, que não se deixasse levar apenas pela curiosidade, né, pelo interesse ali sem que não fosse produtivo. Então, isso ele guardou muito com ele, né? E ele então ele está dizendo aqui, né? Ele estava ali curioso, né? Se for ver, ele queria ver a cena pela sua busca, né? de informações, de pesquisa, mas ele recordou a dona Laura e sossegou, né? Podemos dizer assim. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário mais. Nosso boa noite aqui a todos que estão conectando, foram chegando aí com o transcorrer da live. Muito bem-vindos, uma boa noite para todos, viu? Deixa eu me ver, mas acho que está tudo em ordem, né? O Edson é fã da dona Laura, né, Edson? Eu também. Ele está dizendo aqui sempre a maravilhosa dona Laura. Pois é. O André Luiz aprendeu bem, né, Edson? Isso aí que é bom, né? Ele carregou a lição. Muito bom, pessoal. Vamos então seguindo aqui. Aí ele diz assim: o Ailton, né, está comentando, como dizia o psicólogo Maslow, o mundo está mal frequentado por aqueles que promovem a maldade. A gente ainda convive, né, com muitos que ainda estão muito presos ao mal, mas são irmãos também, né? Um dia vão se regenerar também. Continuando então a leitura, pessoal, diz assim: logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque, né, lá da colônia. Então, a colônia de Nosso Lar tem a parte da entrada principal e tem lá os fundos também, né, da colônia. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu-o com gentileza, perguntando: que há, Justino? Qual é a sua mensagem? Então esse homem, né, um trabalhador da colônia, chegava ali com ares de preocupação, né, querendo dar algum recado. Então, daqueles portões do fundo. Ele era tipo uma sentinela ali, né, um vigia ali da colônia, né? O operário que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação respondeu aflito: venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro.
no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. Então ele chega ali para comunicar essa ocorrência, né? Que ele percebeu uma mulher, um espírito feminino, né? Que chegava ali aos portões dos fundos querendo entrar na colônia. E ele dá a entender que tinha algum problema, porque ele diz, né, que ela teria passado despercebida, já era para ter sido, vamos dizer, barrada a sua passagem, né? Porque nosso lar eles têm um controle por segurança, né? E para a paz da colônia, eles controlam quem pode entrar ou não. E por que não a atendeu? Interrogou a enfermeira. O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou: segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. Que me diz? Revidou Narcisa, assustada. Sim, senhora. Então, o caso é muito grave. Então, vejam, aqui começa o grande problema aqui desse capítulo, né? Esse vigia foi lá avisar dessa mulher, né, desse espírito feminino, que se apresentava no portão dos fundos querendo entrar, mas ela mostrava muitos pontos negros, que vai ser explicado bem o que é isso. Ele percebia, né, pontos negros ali na aura dela, podemos dizer assim, em torno, né, do corpo espiritual dela. Aí diz assim: curioso, segui a enfermeira através do campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado, via-se o arvoredo tranquilo do parque muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro quando atingimos a grande cancela a que se referira o trabalhador. Então dá para ver que a colônia é bem grande, né? Porque, vejam só, eles percorreram ali só uma pequena parte, né? Mais de 1 quilômetro, imagina, né? De extensão ali de uma pequena parte da colônia. E percebendo ali, né, André Luiz destacando o arvoredo, imagina a árvore dos dois lados, né, num trajeto muito belo, né? Deixa eu ver aqui que a nossa amiga Lise está colocando aqui no Insta. Oi Lise, tudo bem? Boa noite. Aí ela diz, nossa, difícil conseguir entrar aqui hoje. Ah, mas consegui entrar e acompanhar. Puxa vida, é mesmo, Lise? O que foi? O Instagram não estava permitindo acessar? Mês passado fiquei doente e hoje faz 7 dias de uma cirurgia, não pude acompanhar os estudos, mas agora estou de volta. Então, Liz, eu até percebi sua falta mesmo, você sempre participa, né? Mas que bom, né? Já está melhor, já passou, está tudo em paz. Melhoras aí para você, boa recuperação, viu? Fico feliz com a tua presença aqui, então. Continuando, pessoal. Deparou-se-nos então, saindo todo o tempo sozinho, acaba desconectando, né? Então, Liz, você não usa Face, né? Porque no Facebook tem um pessoal aqui, bastante pessoas no Face que não tem reclamado, não. Se você, quem quiser, né, migrar para o Face, é Paulo Eduardo Sampaio. Acho que o Face está mais tranquilo. Aqui a Silvia Guerra também. Que bom, então. Feliz, Liz, graças a Deus, né? A Silvia Guerra está dizendo, lembrando aqui no livro Sexo e Obsessão, publicado em 2002, né, psicografia do Divaldo Franco, o espírito Manuel Filomeno de Miranda é abordado este assunto sobre o sexo desregrado e suas consequências. Excelente livro. Que legal, Silvia. Obrigado aí. Ela deixa a dica, né? Aqueles que quiserem buscar mais a respeito, livro Sexo e Obsessão, psicografia do Divaldo, né? Pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Obrigado, Silvia. Mica Caruí também aqui conosco. Mica Caruí, tudo bem?
Ela dizendo aqui, oi professor, passando aqui para matar a saudade, um tempo fora das redes sociais. Ei, puxa vida, hein? As redes sociais tem hora que a gente está precisando dar um tempo, né, Mi? É complicado, né? Mas que bom, um abraço, viu? Obrigado aí pela sua presença. Então, a Bruna perguntando, no YouTube eu não transmito, Bruna, eu transmito só no Face e no Insta. O YouTube eu levo depois do final, né? Depois que a gente termina, que eu salvo o vídeo lá no canal do YouTube, tá bom? Deparou-se-nos então a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi senão o vulto da infeliz coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes, imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia, ordinariamente calma. Então, entenderam a cena? Eles chegaram ali próximos da mulher, Narcisa, André Luiz e aquele vigilante. O André Luiz olhou para a mulher, percebeu a aparência, né, horrível que ela mostrava, né, uma aparência deplorável mesmo. Mas ele só via isso, ele via só o que saltava os olhos, né, vamos dizer assim. Ele não via pontos negros, vocês estão me entendendo? Porque aí, amigos, depende da visão mais apurada ou menos dos espíritos. Quanto mais evoluído o espírito, quanto mais, né, domine as técnicas do mundo espiritual, mais ele vê, ele dilata a visão. E o André Luiz, ainda novato, né, e não tendo tanta evolução ainda, ele não conseguia perceber nada além daquilo que, né, qualquer um veria, a aparência lamentável da mulher, certo? A Liz está dizendo que ficou afastada porque dormia praticamente o dia todo por causa dos remédios. Puxa vida, na hora do estudo já estava apagada. Ei, Liz, foi uma fase dura então, hein? Puxa vida. Mas que bom que já está recuperando aí, né? O Matius está dizendo aqui que ele cita que a cidade perversa está toda reencarnada. Essa seria a razão de tanta imoralidade em relação ao sexo. A gente sabe, né, Matius, que muitos espíritos estão tendo últimas oportunidades, né, de renovação moral para que possam tentar continuar na Terra, né, quando da sua transformação aí como planeta. Então a gente vê realmente atualmente, né, muitas situações lamentáveis, né, em todos os sentidos, né, de violência, de sexo desregrado, né, de desrespeito, de preconceitos. A gente vê muitas cenas difíceis, né? Por isso que muitos acham que a Terra está piorando, mas não é isso. São espíritos muito ainda rebeldes, apegados ao mal, que estão tendo aí suas últimas oportunidades, né? Bom, então o André Luiz não via, né, não tinha visão para perceber os pontos negros. Aí diz assim, mas a Narcisa percebia, né? Filhos de Deus, bradou a mendiga ao avistar-nos, né? A mulher gritou, filhos de Deus, dai-me abrigo à alma cansada. Olha só a fala dela. Onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa fruir a paz desejada? Então ela chegou ali pedindo para entrar, que ela queria encontrar logo o paraíso, né? Para buscar a paz que ela desejava, reclamando a entrada, né? Aquela voz lamuriosa sensibilizava-me o coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Não está vendo os pontos negros? Ela perguntou para o André Luiz, né? Não, respondi. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada, aquilo que comentamos. E depois de ligeira pausa, continuou. Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas quando se trata de criaturas
Nestas condições, nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Então, entenderam? A Narcisa percebeu um problema com a mulher, né? Ela não tinha autoridade para permitir a entrada por causa desse problema que a mulher já mostrava. Ela precisava, vamos dizer, de uma autorização superior, que seria desse vigilante-chefe em serviço, né? E ela vai, então, chamar esse vigilante-chefe para tentar resolver ali a situação, né? A Bruna Souza está dizendo, sobre a invasão dessa moça ao nosso lar, já não teria um próprio bloqueio natural devido à incompatibilidade das energias? Então, Bruna, a gente não pode esquecer, a sua pergunta é muito sensata, muito certeira. Mas pense, Bruna, uma coisa, a colônia está situada, em torno da colônia é umbral, né? A gente não pode esquecer isso. Portões afora é dimensão de umbralina, entendeu? Então, assim, por isso que existem aqueles muros altos, né? A defesa magnética da colônia. Realmente, assim, para entrar na colônia ela não conseguiria, né? Isso aí haveria, mesmo como você está dizendo, né? Um bloqueio natural, de bloqueio magnético ali, isso aí impediria. Mas assim, ela está no entorno, né? Ela está à volta ali da colônia e ali, como é a região de umbral, os espíritos perambulam por ali, né? Eles tentam mesmo até invadir a colônia. Por isso que tem as defesas próprias, né? O Matius está colocando, veja que não se trata de estar julgando os atos da mulher, mas sim a aplicação da máxima, cada um segundo suas obras. Isso, né? Legal, Bruno. O Matius coloca certo, né? Não é julgamento, nada, mas no sentido, né, que cada um vai fazendo por merecer aquilo que buscou, né, que semeou. A Lise está perguntando aqui se esse é o capítulo da mulher que tentou pedir ajuda nos portões. Isso! Comentamos sobre esse capítulo há umas semanas atrás. Nos portões nos portões da colônia, Lise. Ela está tentando entrar na colônia, né? Mas ela tem um problema que ela arrasta consigo, né? Que ela mostrava lá uns pontos negros que a gente vai desvendar já aqui o que seria isso, né? Bom, deixa eu continuar aqui então. Ela ia chamar então o vigilante-chefe. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno. Faço o obséquio de esperar alguns minutos. Veja bem, a educação, né? Por mais que eles percebem a mulher demonstrando já um problema espiritual, né? Não a tratam, né, com desprezo, né, com desrespeito, eles tratam com atenção, com carinho, né? Pediu para ela aguardar uns minutos, que precisaria chamar então o enfermeiro, o vigilante, né, chefe. Legal, Lise, tudo bem. Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmeras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou. Fez muito bem, comunicando-me o fato. Vamos até lá. Então foram chamar, né, o vigilante-chefe e ele achou que foi muito certo mesmo. Dirigimos-nos os três para o local indicado. Chegados à cancela, o irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada. Veja bem, ele olhou, né, com aquele olhar de espírito mais experimentado, né, um olhar que já conseguia perceber bem aquilo que ela carregava consigo, porque para a gente compreender assim, amigos, cada espírito se mostra como está espiritualmente, né, pela
pelo próprio perispírito, né? O corpo espiritual carrega ali as marcas, a sua vibração, né? A tonalidade ali de aura que apresenta. Então, fica fácil deles perceberem, né? Maria Ruas aqui também, boa noite, bem-vinda. Então ele observou bem, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui, que eu até me perdi. Então o orientador, né? Chegados, o orientador examinou atentamente. Aí ele diz assim: esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros. Aqui o título, né, do capítulo. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Aqui, quando a gente lê isso, né, e não vê o resto, pode parecer que ele está sendo um pouco duro demais, né? Alguém poderia dizer assim: e a misericórdia? E a caridade, né? Onde fica? Por que que eles não vão acolher? Porque nós entendemos, quando a gente fala em caridade, a gente pensa sempre em acolher, né? Em ajudar tudo que é possível. Mas vejam, amigos, o cuidado que precisa ter numa colônia espiritual como essa, que está assediada, né, por zonas umbralinas, por dimensões inferiores. Então ele diz que não pode acolher, tá? A Thaís Del Rey está dizendo aqui: apesar da aparência sofrida e perturbada, essa senhora ainda não havia se arrependido de seus atos e desejava entrar na colônia, mas necessitava ainda de tratamento. A Thaís já está dando spoiler aí, né, Thaís? É isso mesmo. Esse espírito, né, não tinha se arrependido. A gente vai ver mais detalhes, né? Que ela estava mostrando uma aparência ali que não era bem aquilo, né? Então, a princípio, a gente fica, né, conforme vai lendo aqui, poderia achar que ele não foi muito caridoso. Senti-me escandalizado. Olha o André Luiz, né? Ficou escandalizado. Ele pensou, né? Puxa, mas como? E a caridade? Não seria faltar aos deveres cristãos, abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? A fala do André Luiz, acho que seria de qualquer um de nós, né? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. A Bruna está dizendo que não pode dar spoiler, hein? Mas foi um spoiler pequeno, né? Não foi tão grande assim, né? Né, Thaís? Fica tranquila, é brincadeira, a gente está só descontraindo, né? Não foi tão grande, vocês vão ver que teria spoiler maior, né? A Thaís foi, né, bem comedida aí. Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Até a Narcisa, né, que percebeu os pontos negros, ela estava querendo dar um jeito de acolher, né? O amor, né, a vontade de ajudar. Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante. Olha o que fala, meus amigos, responsável, né? Veja bem, ele está incumbido por ser o vigilante-chefe. Ele está responsável por dizer quem pode entrar ou não. E veja bem, se der essa incumbência para ele, é porque tem casos que não podem. Então é isso que ele está dizendo. Se ele permitir, seria trair a função. Quer dizer, ele iria contra as determinações superiores que ele recebera. Ele tinha determinações de quem poderia entrar ou não, vocês estão me entendendo? Isso não é da cabeça dele, ele tinha determinações, porque eles sabiam que poderiam surgir casos de espíritos que não tivessem condições de adentrar naquele momento. A Liz está colocando, seria por causa de suas manchas que mostravam que ela não estava arrependida? O que ela pretendia dentro da colônia? Liz, nós estamos fazendo suspense, tem que esperar um pouquinho.
Eu não vou adiantar não, né? Vamos seguindo com a leitura que nós vamos entender. O Edson Fukuta está dizendo que no livro da Vera Lúcia Marinzec, né, pelo espírito Antônio Carlos, conta que o perispírito ficam marcados, manchas coloridas, de acordo com o motivo da falta, dependendo do tipo de crime aí, né? Legal, Liz. O Edson, é isso aí mesmo, né, Edson? O perispírito já, vamos dizer assim, o perispírito denuncia o espírito, né? Já mostra ali mais ou menos a sua condição, seus problemas. E indicando a mendiga que esperava a decisão, a gritar impaciente, veja bem, ela já estava perdendo a paciência, ela queria entrar, né? Exclamou para a enfermeira: já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora era a minha instrutora de serviço que respondia negativamente, quer dizer, a Narcisa não via nada além. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe. Baixando o tom de voz, recomendou: conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu após alguns instantes: 58. Veja bem. Esse vigilante então pediu para Narcisa apurar a visão e contar quantas manchas, quantos pontos negros ela via em torno ali daquela mulher. E ela contou 58, vocês entenderam? Aí vem a explicação, amigo. Vem a explicação triste, amigos, né? Vamos ver aqui o que era isso. Irmão Paulo, com a generosidade dos que sabem esclarecer com amor, explicou: estes pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Dá para ter ideia o que é isso, pessoal? 58 crianças assassinadas por aquela mulher. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada. Umas por golpes esmagadoras, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Vocês estão entendendo, amigos? Onde chega, né, o desequilíbrio, a perturbação? A gente sabe disso, mas parece que a gente nunca quer ler uma coisa dessa, né, que realmente acontece. Tudo indica que ela era profissional de ginecologia e exterminava as crianças que, vamos dizer, aquelas que porventura quisessem abortar, né, pode ser que chegasse a nascer e ela eliminava as crianças. Por isso que ela está dizendo, né, a pretexto de aliviar consciências alheias, como se ela fosse eliminar o problema daquelas que não queriam filho. Tudo indica, né, como se fosse um aborto, com a diferença que nascia e ela matava a criança assim que nascesse. Então, muito triste, né, pensar que pode haver uma situação dessa. E vocês estão entendendo que ela está ali pedindo socorro, né, pedindo para entrar, e ela disse, não sei se vocês recordam, que ela está em busca do paraíso. Vejam o desequilíbrio desse espírito, né? Aí o André Luiz diz assim: recordei assombrado os processos da medicina, em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno, nas ocasiões perigosas. Mas, lendo-me o pensamento, o irmão Paulo acrescentou: não falo aqui de providências legítimas, que constituem aspectos das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre, com o direito sublime da vida. Então, o André Luiz pensou, né, quando ele
atuava, né, como médico lá nos processos da medicina, que às vezes era preciso eliminar, né, o feto para não comprometer a vida da mãe. Então o vigilante está dizendo que não era o caso, né? Aqui não era isso. Aqui é um crime mesmo, de tirar a vida daqueles que começavam a reencarnação. Então vocês estão entendendo por que esse vigilante-chefe disse que ela não teria condições de entrar, mas ainda vem mais, né? Mais explicações à frente. A Lise está dizendo, quando li essa parte, pensei que ela era aquelas parteiras do século XIX. Naquela época acontecia bastante por causa dos preconceitos da sociedade. É muito provável que seja isso, né, Lise? Mas vejam, ela, então, aquelas jovens, né, engravidavam. E era um escândalo, né, ter um filho naquela época, né, solteira, fora do casamento, né? Então, muito provavelmente era isso, né? Ela, então, na ideia dela, ela estava contribuindo para a paz da família, né? Para evitar um escândalo. E ela, então, tirava a vida daquelas crianças, né? Uma coisa extremamente, né, triste de se imaginar. A Rocha viu aqui, Rocha Forte, tudo bem, minha amiga? Um abraço, viu? Tudo de bom para você, Rocha. Então, o pessoal todo aqui dizendo, né? Triste, né? É loucura mesmo, né, Bruno? Ela chega no desequilíbrio total. O Matius dizendo, a ignorância total das leis de Deus, falta de estudos edificantes. É que tem níveis, né, Matius, de espíritos que estão completamente perturbados, assim, não conseguem ter clareza de raciocínio, né? Tem espíritos que estão muito distantes ainda do entendimento, né? Como nós aqui estamos tentando buscar, já estamos, né, num processo de despertar da consciência. Tem espíritos que estão muito alheios a isso, né? Não têm mínimas noções. São espíritos que estão em desequilíbrio mental mesmo, né? Eles estão fora do raciocínio perfeito, né? Verdade, né, Bruno? Histórias fascinantes, né? A Fátima Baldo está dizendo, fazedora de anjos é o nome dessa mulher. Não entendi bem, Fátima. Não sei por que você, eu não sei de onde você tirou isso, mas me esclareça, não entendi bem. No sentido de transformar a criança, desencarnar, como... Não entendi. Você me explica, Rocha? Acho que eu não... Fátima, não compreendi, não. A Silvia Guerra está dizendo, muitas vezes eram pobres jovens de famílias nobres que, seduzidas, foram abandonadas grávidas, e cujos pais usavam dessas pessoas para eliminar o escândalo, e que acreditavam ser um problema. É isso aí, né? Obrigado aí, viu, Silvia, pela contribuição também, né? A Silvia e a Lise, né? Deixando mais claro aí a ideia do que ocorria nessa época, né? Mas entendamos, né? Jamais alguém deveria aceitar uma atitude, nem diria trabalho, né? Porque trabalho é uma coisa boa. Ninguém aceitaria um serviço desse, né? Lamentável naquela época quem se dava, né, a prática desses crimes, né? Ah, tá, tinha uma novela que falava assim, matava um anjinho recém-nascido. Ah, Fátima, obrigado. Como eu não sou muito noveleiro, eu não tinha entendido, obrigado. A Bruna está dizendo, sabemos que os contextos sociais impactam muito as atitudes, mas a moral é particular. Pois é. Não importa, né, pensar que vai ajudar esse ou aquele a pretexto, né, de ajudar, tira a vida de outro, jamais, né? Então ela tinha se comprometido seriamente com a lei divina. Mas vamos continuar aqui, pessoal. Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou, irmão Paulo, também eu já errei muito no passado. Atendamos a esta desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais.
Vejam a Narcisa ao ponto que ela chegou. Apesar de saber daquela situação lamentável, ela insiste com o vigilante para que permitisse a entrada e aquela mulher ficaria sob os cuidados, a responsabilidade de Narcisa. Aí ele diz: reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionado pela sinceridade. Reconheço que todos somos espíritos endividados. Porque a Narcisa disse, né, eu também já errei muito, vamos, né, ajudar essa que também errou. Então ele diz, reconheço que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Vejam como é sério. Todos nós erramos, não é? Quem de nós aqui não tem nada que reparar, que se arrepender de um passado? Então ele está dizendo, todos nós temos, mas a diferença é que nós reconhecemos nossos erros e temos boa vontade de resgatar os erros. Queremos reparar, né? Já temos essa consciência. Mas esta criatura, por agora, veja bem, entendamos que ela também vai num processo de arrependimento, de transformação, mas ele está dizendo, por agora, né, naquele momento, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Ela queria entrar na colônia, se ela entrasse, amigos, seria o caos para a colônia, né? Ela estava completamente perturbada e ia tirar a paz daqueles que lá se encontravam na colônia. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? Vocês estão entendendo? Ele está insistindo que não pode entrar. Por quê? Olha que frase importante. Os espíritos que trazem sentimentos calejados na hipocrisia, que era o caso daquela mulher. Ela estava mostrando alta hipocrisia, porque ela se apresentava como eleita dos céus, que ela estava procurando o paraíso, que ela merecia. E, na verdade, era profundamente devedora. Então, o que é isso? É uma hipocrisia, quer se mostrar de outra forma. E ele está dizendo que os espíritos que vibram na questão da hipocrisia emitem forças destrutivas, vocês estão entendendo? Iria perturbar a paz de nosso lar. Ela emitiria vibrações pesadas. Quem estivesse ao contato dela sofreria as consequências. Então ele reforça, para que serviria a vigilância se ele deixasse entrar qualquer uma? Nessas horas, amigos, esses vigilantes precisam ser mais duros, né? Se fosse uma pessoa mais maleável, como a Narcisa aqui mostrou, teria deixado entrar. Não dá para imaginar as consequências que teriam, né, com a entrada dela. Para a gente entender, volto a reforçar. Caridade, amigos, nem sempre é fazer tudo o que o outro pede. Fica essa lição, né? Porque ela pedia para entrar, que ela achava que ela merecia. Se abrisse a porta, não tem ideia do que aconteceria. Tem que pensar nos outros, né? Tem que pensar na paz dos outros. E sorrindo expressivamente exclamou, busquemos a prova. Olha que legal agora. Então esse vigilante, ele não quis deixar apenas na palavra dele para dizer que não podia, que ele era um chefe, que ele era arbitrário. Não, ele falou, vamos buscar a prova. Ele queria mostrar para aqueles outros, né, para Narciso e para o André Luiz, como ele estava certo na sua decisão, entenderam? Ele foi buscar uma prova. O vigilante-chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou, que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? Ele perguntou para ela. Socorro, 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 respondeu Lacrimosa. Respondeu Lacrimosa. Mas minha amiga ponderou acertadamente. É preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida a entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus?
Vocês estão entendendo? É essa hora da prova. Ele perguntou a ela por que ela, em outras palavras, por que ela fez aquilo, né? Por que ela tirava a vida? Ouvindo-o inquieta, ela exibiu terrível carantonha de ódio e bradou. A Graça está dizendo que travou. Aqui para mim não. Deixa eu ver, parece que está normal. Então ela ouviu, né? Mostrou uma cara de ódio e bradou. Quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila. Canalha. Olha, agora ela começa a se mostrar. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Gente, dá para ter ideia do nível que está de perturbação desse espírito. Ela está insistindo que ela fez o bem, que ela ajudou aqueles que precisaram da ajuda dela, que ela foi útil, né? Que ela foi caridosa, boa e pura. Imagine, amigos, olha a completa loucura, né? Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Então o vigilante retrucou com ela. Tipo assim, a sua aparência, né, esses pontos que você mostra, estão mostrando o contrário. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Olha como ele está certo. Ela não tinha ainda passado pelo arrependimento, pelo remorso. Ela se mantinha fria, né, numa frieza de loucura mesmo. Ela estava se achando certa no que fez. Ela não tinha remorso, entendeu? Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, diz ele ainda, reconhecendo as necessidades próprias, então volte aqui. Olha que sensato. Ele está dizendo a ela, tipo, quando você se arrepender, né? Quando você sentir o desejo de mudar de vida, de se arrepender, de regenerar-se, volte aqui, que aí vamos te acolher. Então, entendam isso, né? Não foi falta de caridade, só que naquela hora ela não queria, né, o tratamento da regeneração, da transformação, do arrependimento. Ela queria buscar comodidade e perturbar os que estavam à volta dela, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, que hoje o capítulo é meio longo, eu não estou conseguindo ver muitos comentários de vocês. A Bruna disse aqui, né? Ela queria salvar apenas a si, mas não se preocupava ou se sensibilizava nos espíritos que desencarnou. Nem um pouco, né? Frieza total, não tinha aquele espírito que age no mal e se defende, né? Achando que está certo ainda, né? É muito triste isso, né? Porque é um estado de loucura mesmo, né? Irada, respondeu a interlocutora. Não, irada, respondeu a interlocutora, né? Ela respondeu então para o vigilante. Demônio, feiticeiro, sequaz de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Então aí fica muito claro nessa fala dela, né? Que ela continuava firme naquele propósito, que ela era uma pessoa boa, que o que ela fez foi para beneficiar, né? E ela ainda achava que o que ela fez lhe daria direito ao paraíso, tamanha a sua bondade, né? É uma completa perturbação total, né? E aí ela se entregou, começou a agredir, a xingar, né? Mostrando a condição que realmente ela estava. Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade. Faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se junto de servidores de boa vontade. Então aí ele teve que falar duro, né? Porque
nem sempre, né, existe uma diferença, amigos, entre ser uma pessoa bonzinho, ser o bonzinho, né? Ou o bondoso. Bonzinho é diferente. Bonzinho quer só agradar a todos, né? Imagine, nem Jesus agradou a todos. Agora, bondosa é outra pessoa, a que faz o bem, a que procura auxiliar da melhor forma. E nem sempre, né, como vemos aqui, a melhor forma será atender tudo aquilo que pede. O próprio Deus, né, Deus nosso Pai, que nos atende de acordo com as nossas necessidades, não é? Quando a gente faz a oração e diz assim, Deus não ouviu minhas preces, porque Deus não atende nossos pedidos da forma como são feitos, não é? Se Deus age assim conosco, é porque é lição para nós, né? É assim que deve se agir. O espírito que vai desenvolvendo sabedoria, discernimento, ele começa a compreender como pode ajudar. Naquele caso, o melhor para aquela mulher era ainda buscar por si mesma, né? Sofrer as consequências até bater o remorso, o arrependimento, né? O Edson está dizendo que acabou de fazer essa comparação de bondade, né? Sintonia afiada, olha que legal. E a Loiva dizendo, ser bonzinho é fácil, difícil é ser justo. Pois é. Bonzinho, né? Aquele que quer agradar a todos, né? E, na verdade, falta aí com justiça, né? Com responsabilidade, né? A mendiga objetou atrevidamente, não lhe pedi remédio nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. E insistia, né? E endereçando-nos dardejante olhar de extrema cólera, veja bem, ela saiu pisando duro, né? Olhar de cólera, de ódio, de raiva. Perdeu o aspecto de enferma ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhor de si. Aí ela definitivamente se mostrou, né, na condição de espírito perturbado, infeliz, né? E que o problema sério dela, gente, é que ela não tinha ainda despertado, né, com arrependimento, remorso. Ela estava na frieza da maldade mesmo, né? Achando-se certa no que fez. Ela não tinha ainda conseguido a bênção do remorso, porque o remorso é uma bênção. A partir do remorso, o espírito começa o processo de regeneração, né? Acompanhou-a o irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e, voltando-se para nós, acrescentou: observaram o vampiro? Ele chamou-a de vampiro, né? Porque ele explica aqui, olha só. Aí ele vai explicar por que está dizendo dela como um vampiro. Ela exibe a condição de criminosa, né? Pelos pontos negros que mostrava, e declara-se inocente. É profundamente má, né? E afirma-se boa e pura, as contradições. Sofre desesperadamente, porque ela estava sofrendo. E alega tranquilidade, queria passar aquela impressão, né, de pessoa pacificada. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Vocês estão vendo, né, os opostos aí, né? Ela mostra uma coisa, mas na verdade é outra. Diz uma coisa, mas na verdade a sua essência é outra. Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante-chefe rematou: é imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina, mas por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Vocês estão vendo? Ele agiu com caridade, é isso que a gente precisa compreender. Caridade para com os que estão na colônia e caridade também para com ela, porque não seria bom para ela que permitisse a entrada, ela se agravaria ainda mais perturbando os outros. Ela precisaria encontrar situação difícil ainda
né? Nessas horas é a dor que faz o trabalho. Ela precisaria da dor ainda para conduzi-la ao remorso, ao arrependimento. Então, ele foi caridoso, porque nem sempre, né, ser bom é fazer aquilo que o outro pede. E ele diz algo aqui muito importante, pessoal. Não deixa passar despercebido. Ó, naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina. Quer dizer, um dia ela ainda vai ser atendida, no momento certo. Ele mesmo disse para ela, quando você se arrepender, volte aqui, nós vamos te receber. Então, ela também seria atendida, mas teria que esperar o momento certo, né? No próximo capítulo, então, na próxima semana, vamos falar de um capítulo muito legal também, que é chamado Notícias de Veneranda. Já foi até citado aqui um estudo passado, né? Sobre a Veneranda, é uma das ministras, um espírito muito elevado, né? Que trabalha em nosso lar. Nós vamos falar sobre ela no próximo capítulo. A Liz está dizendo aqui que na série O Alienista tem um episódio que mostra uma moça que foi procurar uma dessas casas. Ela era amante de alguém importante da época e, pelo que entendi, era algo bem comum. Legal, viu, Liz? Isso aí esclareceu bastante mesmo, que tudo indica que era isso, né? Porque a época, mais ou menos, né, deveria ser isso mesmo. Dizendo ainda como gosto de estudar o século passado e retrasado, dá para perceber como o ser humano evoluiu moralmente e espiritualmente, graças a Deus. Muito bom, Liz, eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que perceber a evolução, porque muitas pessoas dizem que está havendo retrocesso, né? Que não tem evolução, mas só se não tiver olhos de ver, né? Que tudo progride, as leis progridem, a condição de moral elevou bastante, né? A própria questão do combate a tantos preconceitos, tanta discriminação. Então, eu acho assim, é notório, né, que avançou bastante. Então, alguns dizem que não, mas temos a certeza que está avançando. A caneca do Kardec, disse o Edson aí, né? Pois é. Deixa eu ver aqui o que é mais. Então, totalmente esquizofrênica, né? A Bruna está dizendo. Pois é, realmente. E o Edson é um mecanismo de defesa, inverte o bem em mal e o mal em bem, chamado de racionalizar. Ó, o Edson gastando o verbo aí, Edson. Muito bom. A Silvia Guerra está dizendo, imagine a responsabilidade desse vigilante. Pois é, né? Saber discernir entre o bem e o mal, sabendo o quanto era necessário proteger os enfermos, socorridos no nosso lar. Lindo capítulo de muita reflexão e esclarecimento. Verdade, viu, Silvia? Tarefa importante, né? Responsabilidade grande, né? Porque, pensem, né? Se ele fosse injusto, ele poderia sentir peso de consciência, né? Poderia ter atendido e não atendi, né? É uma tarefa difícil, né? Precisa ser espírito muito preparado para isso, né? A Bruna pedindo preces, né? Para a mãe da amiga que desencarnou. A gente vai fazer oração, Bruna, aí eleva o pensamento a ela, né? Que com certeza um bom amigo espiritual vai auxiliar, né? Que ela receba a vibração de todos nós. Então, amigos, aqueles que quiserem, né, aguardar mais uns minutinhos para a gente fazer a prece final. Então, amigos, aproveitando esse capítulo um tanto quanto pesado, né? Mas que nos proporcionou lições também, aprendizado, eu quero propor a vocês que a gente possa fazer então uma vibração em conjunto, né? Além do pedido aqui, né, especial da Bruna, pela mãe da amiga que desencarnou, mas possamos também fazer uma vibração especial por todos aqueles irmãos desencarnados que estão nessas situações aflitivas do mundo espiritual. Aqueles que carregaram consigo culpas muito grandes,
desequilíbrios que lhes perturbam, que lhe roubam a paz, como esse caso que vimos hoje. Orar também pelos irmãos suicidas, que nós sabemos que muito sofrem, né? Pela sua atitude infeliz. Que Deus tenha piedade, misericórdia de todos esses irmãos que estão colhendo, né, o resultado da sua semeadura. Nós sabemos que Deus é Pai infinitamente misericordioso, mas nós já começamos a compreender também que muitas vezes a dor precisa entrar em ação. A dor tem um papel fundamental para aqueles espíritos que não conseguem por si só buscar um caminho renovador. Muitas vezes a dor se faz necessária para o despertamento, para reconduzir o caminho, reconduzir o espírito a um caminho melhor. Então que nós possamos vibrar por esses irmãos para que eles tenham um pouco de paz, que eles percebam uma luz no fim do túnel, para compreenderem que estão atravessando uma fase difícil, mas que um dia vai ter fim, que esse sofrimento não será eterno, como aquela ideia errônea dos infernos pela eternidade, que esses irmãos recebam a nossa vibração de paz, de coragem, de arrependimento, que eles possam ter a bênção do remorso, do arrependimento, para mudarem suas vidas e partirem, enfim, para um caminho melhor. Que os bons espíritos amigos possam conduzir essas vibrações de paz, de esperança, de luz, por algum irmão ou irmã que esteja nessas situações aflitivas, e por todos aqueles que esperam o auxílio. Que os bons amigos espirituais estejam por toda parte, possam fluidificar nossas águas, nos permitindo assim recebermos um pouco desse bálsamo salutar, dessas boas energias que esses irmãos nos oferecem. E assim, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, nós vamos encerrando agradecidos por mais esta oportunidade de aprendizado, de reflexão e também de companheirismo, né, que eu digo sempre que é tão bom comungarmos aqui, mesmo que à distância, nessa troca afetiva, calorosa, de amizade que nós vamos fortalecendo aqui entre nós. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Então, amigos e amigas, muita paz para todos, muitas bênçãos do alto, que Deus derrame da sua luz divina, do seu amor por todos nós, prossigamos com mais disposição. E por falar na dor, né? Comentei aqui na oração sobre a dor, na próxima quarta-feira, né, vamos fazer uma lição de Emmanuel que trata justamente da dor. Se não me engano, chamada A Mestra Dor, me parece, se não estou equivocado. Fica o convite, então, para quarta-feira, aqueles que quiserem estudar conosco, né? Mais uma lição de Emmanuel. Então, deixo aqui meu abraço a todos, meu muito obrigado pelo carinho, pela participação. Obrigado, viu, pelas mensagens aí de vocês, a todos que compartilham aqui conosco desse estudo, tanto no Insta quanto no Facebook. Minha gratidão eterna, muita paz, muita luz e até o nosso próximo encontro, tá bom? Valeu, Liz, até quarta. Melhoras, viu, minha amiga? Muita paz a todos. Fiquem com Deus.